Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. E eu gostaria de falar com você hoje de uma forma mais tranquila, mais amena sobre o propósito de Deus e as nossas idas e vindas nesse propósito. Tem um texto que eu gosto muito em Gênesis, no capítulo de número 11, do verso 26 ao 32, onde o autor ele nos diz assim: viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. Estando Tera seu pai ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão se chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O que eu gostaria de falar nesse texto para a sua vida hoje? Sobre o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para fazer. Abraão, ele começa, o surgimento de Abraão no livro de Gênesis está justamente aqui, como parte da genealogia dos descendentes de Sem, que era filho de Noé. O autor de Gênesis, ele faz um fechamento da genealogia de Sem até Abraão, e dando uma ênfase nesse último personagem. Por quê? Ele nasce com dois irmãos, Naor e Harã, na cidade de Ur dos Caldeus, e a morte de seu irmão fez com que Tera, seu pai, saísse de Ur dos Caldeus com o objetivo: Canaã. Canaã era o objetivo de Tera. Ao chegarem na cidade de Harã, eles acabam se estabelecendo ali e ficam ali naquela cidade até o falecimento do patriarca. Após esse acontecimento é que a gente percebe que inicia o relacionamento de Abraão com Deus, onde Deus aparece para Abraão e diz para ele que ele precisaria sair daquele lugar para um lugar que o Senhor iria mostrar. Ou seja, morreu Tera, mas o objetivo continuou. Tera tinha como objetivo, como propósito, não ficar na cidade de Harã. Ele tinha como propósito ele ir para Canaã. Mas ao chegar ali, ele acabou se radicalizando ali, se estabelecendo, fazendo dali o seu habitat, a sua residência, a sua moradia, e deixou de ir para Canaã. E é aí que eu quero entrar com você nesse detalhe. Harã era uma cidade estabelecida à margem de uma antiga rota principal que havia entre Nínive, a cidade de Nínive, e a cidade de Carquemes. A primeira, Nínive, era uma das maiores e mais antigas cidades da antiguidade, e um importante centro religioso de adoração de uma deusa chamada Ishtar. Carquemes era uma cidade importante no âmbito comercial e uma base militar. Harã se localizava justamente no percurso dessas duas cidades. Então, como era uma rota muito conhecida, utilizada por meios comerciais, utilizada pelo meio militar, utilizada como segmento religioso, então transitar ali era muito pertinente, era como se fosse a principal rodovia daquele lugar ou naquela região. Por isso, Harã era uma cidade estratégica, principalmente por ser o ponto de ligação desses dois povos. Mas o que isso significa? Estar ali era muito atrativo. Havia estrutura favorável a permanecer naquele lugar. Uma estrutura para a família, ainda mais depois de uma grande perda, a morte de um filho. A cidade de Harã era oportuna naquele momento para essa família. E Canaã? Ela não deixou de existir, mas ela deixa de ser prioridade. Mas por quê? Na ordem cronológica da vida, os pais, os mais velhos, são preparados para enterrar os mais novos. Para um pai enterrar um filho, na ordem cronológica da vida, os mais novos são preparados para enterrar os mais velhos.
Para um pai enterrar um filho é como tirar um pedaço de si. Querendo ou não, o emocional fica muito, muito abalado. Podendo, dependendo da intensidade, levar a uma depressão e até mesmo ao óbito. Diante disso, a necessidade que prevalece entre o propósito e o que eu estou vivendo é justamente o que eu estou vivendo. Tera vivia uma grande dor. Então, ir para Canaã deixa de ser prioridade. Ir para aquela terra onde ele tinha no seu coração, e a gente não sabe se era uma palavra que Deus tinha dado para ele, mas só sabemos que ele tinha esse objetivo. O objetivo deixou de ser prioridade naquele momento. Diante dessa necessidade, o que prevalece não é o propósito de Deus, mas o sanar a situação da perda, conseguir uma forma de consolo para suprir uma perda irreparável. E nada mais oportuno do que se estabelecer num lugar que não era o lugar de origem, ou seja, ele deixou o filho enterrado em um dos caldeus, se estabelecer num lugar promissor, de certa solidez, um lugar estável, sair da transição do nomadismo para uma estabilidade geográfica e social. Então, Harã era a solução daquele momento. A psicologia ela aponta 5 teorias. A psicologia aponta algumas teorias que o luto possui 5 fases. A primeira é a negação. A pessoa agir como se nada tivesse ocorrido. E ela acaba se agarrando a alguma coisa de forma muito profunda, que na maioria das vezes é o trabalho. A segunda fase é a raiva, ou seja, procurar alguém responsável pela dor. Quantas vezes a gente perde pessoas de forma inesperada e a gente acaba colocando Deus como culpado. A terceira fase é a fase da barganha, ou seja, procurar A terceira fase é a fase da barganha. Costumamos fazer trocas, estabelecemos trocas. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. A quarta fase é a fase da depressão. Quem se deprime sai da condição de controlador do destino e passa a reconhecer as limitações humanas. Nessa fase costuma acontecer alteração do sono, do apetite, perda de motivação para realizar qualquer atividade. A pessoa pode chorar muito, pode se tornar apática, tomada de amargura, pensamentos negativos e outras coisas mais. Esses sintomas da depressão costumam perdurar aí por em torno de 6 meses, mais ou menos. Se passar disso, é necessário um acompanhamento. E a última fase, que é a fase da aceitação. É o processo que nós nos tornamos capazes de ver, de tocar, de falar sobre a morte e, ao mesmo tempo, deixá-la para ir para onde ela tem que ir. É aceitar e modificar o espaço da dor. Ou seja, a dor não me domina mais. A dor, eu aprendo a conviver com a dor da perda. Diante disso, Harã era uma forma de porto seguro para a terra. Por quê? Porque essas fases, elas acabam, entre aspas, sendo vivenciadas e até a aceitação sendo trabalhada nesse momento de luto e dor por um consolo que seria aquela cidade onde ele teria tudo para prosseguir na vida, ou seja, Harã era o lugar onde ele poderia se dedicar ao trabalho, se dedicar à sua família, Tera, o pai. E uma vez fazendo isso, ele esqueceria, ou amenizaria, ou não viveria tanto a dor. E a questão de ir para Canaã, não vou. Se eu não tivesse perdido, aí entra a barganha. Eu perdi meu filho, não vou mais para Canaã. Ou seja, o propósito de Deus, ele fica num espaço. Por que Canaã seria o propósito? Porque logo após a morte de Tera, nós vemos que Deus aparece para Abraão e lhe apresenta o real querer, onde Deus diz que iria estabelecer a partir de Abraão um povo. E esse povo nós conhecemos como um povo de propriedade exclusiva, não por uma nacionalidade em si, mas como um povo, uma nação. Ou seja, dentro do original, uma nação são vários contextos de nações e cenários. Ou seja, é um povo mesclado, um povo misto, um povo de várias nacionalidades,
o que nós temos hoje, que é justamente a forma de sermos cristãos. O cristianismo é, na verdade, esse grande povo que Deus estabeleceu para Abraão. Abraão resgata o destino anterior de seu pai, que era o quê? A terra de Canaã. A terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:5, a palavra de Deus diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão chega ao destino e peregrinou por essa terra por vários lugares que o Senhor lhe manifestou. Não nos deixemos levar pelas circunstâncias. É isso que eu quero falar com você nesse momento. Não se deixe levar pela circunstância. Por quê? A perda de Harã pelo pai foi o motivo dele se deixar levar pela circunstância. O que levou Abraão a sair de Harã e ouvir o chamado de Deus? Foi uma outra perda. Harã perdeu o sentido. Aquela terra, aquela cidade, que era uma cidade específica, promissora, ela perde o seu valor, porque Abraão enfrenta de novo a morte na família. E dessa vez a sua referência. Então, como ele perde, entre aspas, a referência, Deus passa a ser a sua referência. O que eu quero dizer para você é o seguinte: preste atenção, duas coisas. Ou a morte, uma grande dor, ela me tira do propósito de Deus. Ou a morte, ela me desestabiliza e me leva a buscar o propósito de Deus. O importante é como nós aprendemos a lidar com isso. Deus tem um propósito para mim e para você. Isaías, no capítulo 55, verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No mesmo capítulo 55, verso 3, o profeta diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Na vida, sempre surgirão as intempéries, ou seja, as tempestades. Elas são, na verdade, as grandes oportunidades para Deus agir no cumprimento do que Ele tem para mim e para você. Seguir para Canaã era a meta de Tera e agora se tornou meta de Abraão. Existem metas de Deus para cada um de nós. E não são as situações de agora que nos afastarão do seu querer. Confiemos nele, creiamos nele, dependamos dele. E o mais o Senhor fará na minha vida e na sua vida. O propósito de Deus, ele existe. E eu e você não podemos desistir desse propósito, independentemente do motivo. Por quê? Porque Deus é Deus na sua vida e na minha vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.